Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Estação Liderança, um podcast feito para você que é líder, que tem no seu propósito esse processo de transformação, de utilização do seu potencial a favor da construção de um ambiente, de um mundo melhor, de negócios melhores. E hoje aqui, acompanhado da Regina Sotomayor, né, como há 20 e tantos episódios, temos nosso convidado hiper mega especial aqui, o Pedro Weingartner, um amigo de longa data, a gente se conheceu, né, somos colegas lá na SPM. Mais de década. Mais de década, olha que fantástico. Ele está falando da onde a gente conheceu, nas vans lá, quando era para Campinas. O Pedro, eu tenho uma admiração, né, porque ele é um cara que oferece uma visão fora do que é comum, né, do que é normal. Não que ele não seja normal, ele é muito normal. Ou talvez pode alguns parafusos. Não sou, não. E ele escreveu um livro que é o Contracorrente, que tem muito a ver com aquilo que a gente acredita, com aquilo que está proporcionando para as organizações, para as lideranças, que é uma visão fora dessa área comum. Então, convidei, ele trabalha com essa área de empreendedorismo, é empreendedor na veia, na alma, né? Ele faz isso facilmente. E o Pedro é uma daquelas pessoas que conversar 5 minutos com o Pedro já é uma maravilha, porque ele vai sempre te oferecer uma visão diferente, que como provavelmente vai oferecer para você nesse bate-papo. Seja muito bem-vindo, Pedro. Uma alegria estar aqui com você. Queria que você se apresentasse, né? Porque boa parte das pessoas... Legal, obrigado pelo convite, Adilson, Regina, prazer estar aqui com vocês. Me apresentando é difícil, quanto mais a gente vai ficando velho, né? Mais a gente tem que pensar as coisas que a gente, né? Porque senão fica meia hora de introdução, acabou o podcast. Mas me considero um empreendedor na alma, né? Assim, o que é o meu propósito de vida e eu sou um empreendedor que decidiu apoiar empreendedores, né? Eu empreendo ajudando empreendedores. Esse é o meu propósito. A gente vai falar muito de propósito aqui, né? E a minha trajetória, eu comecei... toda a minha vida foi na área de tecnologia, né? Também tive uma vida paralela aí como acadêmico, dando aula, e aí que eu conheci o Adilson. E fundei uma empresa lá atrás, depois entrei nessa onda das startups em 2010, criamos uma startup aqui de reserva de restaurantes em 2010, chamava Zupa, vendemos para o Peixe Urbano em 2012, e em 2012 eu comecei a entrar para o outro lado, eu achava, da mesa, que é investir nos empreendedores, mas nunca eu saio do mesmo lado da mesa. Eu acho que é um pouco esse o segredo, né? Hoje eu sou o CEO e cofundador da Ace Ventures, que é uma empresa que foi criada com o propósito de apoiar, né, o empreendedor. Então a gente coloca o empreendedor no centro de tudo que a gente faz e ajuda esse empreendedor, tenta ajudar o máximo que a gente pode no início da jornada. Agora no final também a gente tem um braço de M&A, né, que faz o Ace Advisors, que vende empresas também. E a gente conseguiu aí um sucesso muito interessante nesse mercado, com retornos, né, para os investidores, para os empreendedores, e a gente acha que o nosso objetivo era criar uma organização que a atividade principal dela fizesse o bem, né? Que fosse uma soma positiva, que eu não precisasse, quando a gente fala de ESG e tal, tem muita mitigação, né? Daquilo que eu falo, eu preciso mitigar o impacto da minha fábrica, mitigar aquilo, e a gente acha que o negócio principal, né, deveria ser, quanto mais ele cresce, quanto mais ele prospera, melhor fica a sociedade. Então, essa foi meio que a inspiração, né? E por trás disso tem 1% de inspiração, 99% de muito trabalho, muita execução, muita gente boa, né, que a gente tem aí trabalhando com a gente, nos mais de 100 Acers, aí como a gente chama, trabalhando e juntos nesse propósito. Fantástico. A gente, né, dentro dessa experiência, você deve ter centenas de
de cases que veio para esse, cases que você acompanha no mundo. Sim. Né? E a gente quer saber de você quais são os cases que trabalham muito mais essa questão dessa amplitude, desse impacto, dessa evolução de consciência, dessa construção, porque deveria ser básico isso, né? Você vai entrar no mercado, você tem que, obviamente, tem que pensar na lucratividade, mas como você impacta, como você não só suga, né? É quando você cria um negócio, quando você impacta de construção de forma que seja extraordinária. Que cases você tem que trabalham mais esse aspecto, que levam mais em consideração isso, porque a própria questão do ESG não dá para ser mais só pro forma, né, para cumprir tabela. Vai ter empresa que vai fazer isso. Agora, quando isso faz sentido para a organização, isso também muda. Muda, porque as pessoas vão ter que evoluir para ter algumas entregas. Eu acho que essa é uma questão muito interessante. Eu tenho uma visão bem particular sobre isso, né? Quando a gente fala de práticas que são, né, às vezes são óbvias, né, do ponto de vista, óbvio que você tem que tratar bem as pessoas, óbvio que você tem que ter uma governança, são óbvias. E aí a gente pensa assim, bom, eu acho que a diversidade, por isso, como exemplo, né, você fala assim, bom, as empresas que melhor performam são as empresas mais diversas. Portanto, se eu for mais diverso, eu vou performar melhor. E eu acho que isso não é verdade. Eu acho que é o contrário. Como eu sou uma boa empresa, eu sou mais diverso. O fato de eu ser uma boa empresa, né? Ou seja, a diversidade é mais um sintoma do que uma causadora, né? Então, porque no miolo da empresa, ela acredita nisso, né? E isso transborda, né? Então, assim, quando a gente fala de práticas ESG, que são, assim, bem polêmicas do ponto de vista do ponto de vista quantitativo, né? Da gente saber, essa é uma empresa, é mais ESG do que essa, né? Hoje tem muita discussão sobre isso, né? A Exxon petróleo é uma referência ESG. Então a gente pensa assim, Sim. O que é? Porém, né, quando a gente pensa, a gente tem que fazer o bem e tal. E eu acho que no Brasil, especialmente, a maior parte das empresas foi criada num ambiente de baixa competição. E a competição, a baixa competição tolera que eu não tenha determinadas práticas. Como eu não tenho baixa competição, o que eu faço? Eu otimizo o meu negócio, eu extraio tudo que eu posso do meu negócio. Então a gente viu há muitos anos uma ênfase muito grande da qualidade total, Six Sigma, e todo mundo preocupado com isso. Como que eu tiro mais, né, e otimizo? Só que por que ele fazia isso? Porque a demanda, quem compra o produto estava garantido, porque eu vendo commodity, porque eu vendo alguma coisa de baixo valor agregado geralmente, né? Alguma coisa de uma indústria mais de base. Então, se é o PDCA, tudo isso virou meio que o playbook de gestão aqui. Quando a gente pega um mercado altamente competitivo como o mercado americano, né, e pega o Vale do Silício e tudo mais, a gente une várias coisas. Primeiro, uma competição ferrenha. Assim, não... Você começa um negócio, pode ter certeza que vão ter 3 ou 4 times melhores do que você fazendo aquilo que você está fazendo num nível que você não consegue muitas vezes competir. Então você tem, que mais? Então o que eu costumo dizer, tudo aquilo que era hard, que é eficiência, como que eu faço isso, virou soft. E tudo aquilo que era soft, a minha marca, meus valores, minha cultura, o que eu acredito, virou hard. Porque a empresa, se você olhar as empresas que existem no Vale do Silício, elas estão em constante mutação, né? O que não acontece por via de regra, né? Se pegar a B3 hoje aqui no Brasil,
qual a receita hoje de produtos que foram criados nos últimos 5 anos da maior parte das empresas? É muito baixa. E esse, para mim, é o maior indicador de inovação, a taxa de crescimento do negócio e o quanto que vem de receita. E isso é um sintoma também. Não é um sintoma, é um sintoma da maneira como se pensa e como se executa. Então, indo para a sua pergunta, Dilson, eu acho que hoje o paradigma que a gente vive são empresas que têm que dizer a que vieram. Porque não é só você convencer o consumidor, você precisa convencer o seu talento. Porque em tempos de AI, a gente vai ter que atrair, né? Infelizmente, depois a gente pode discutir as questões sociais que o AI vai trazer, que tem gente que acredita que vai ser super benéfico, e eu acho que eu estou meio que no meio do caminho, porque eu acho que vai, especialmente no Brasil, onde a mão de obra é muito barata para tarefas repetitivas, né? A gente vai ter um impacto grande. Mas lá no Vale do Silício, por exemplo, pegar um lugar altamente competitivo, eles precisam de talento de altíssimo nível, né? E o Adilson sabe muito bem a diferença entre alguém bom e alguém excepcional. Não é, na escala é logarítmica, né? Ela não é linear. Então alguém excepcional traz resultados excepcionais para o negócio. E as pessoas excepcionais têm opção e querem se conectar com alguma coisa. Então, se a empresa não oferece um ambiente que se conecte com o que a outra pessoa acredita, ela não vai reter. E ela não vai competir e ela vai perder a briga. Né? Então, acho que esse é um elemento. Indo para casos, né, eu acho que o mundo das startups, quando a gente... são raras as empresas, as startups, que você vai falar com alguém e vai assim, fala do propósito da tua empresa. E o cara não vai dizer, não, o que eu acredito é isso. Né? E quando a gente pega o paradigma antigo das empresas e aquelas coisas escritas na parede, né? Servir aos nossos clientes com padrão ético de sustentabilidade, blá, 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 blá. Que é aquilo o ChatGPT cria, né? Sim. Não é um negócio verdadeiro que está no âmago daquilo que aquelas pessoas acreditam de verdade, né? E as startups não, elas repetem e elas acreditam. Se apropriam. Exatamente, né? Então, Pedro, você acha que isso é uma questão geracional em relação ao mindset que você está trazendo? Quer dizer, você consegue ver uma curva, por exemplo, de evolução nesse sentido que nas startups isso se evidencia ou não? É uma boa pergunta, Regina. Eu acho que tem um elemento bom, se eu fizer tudo certinho, eu vou ser promovido. Que eu até falo no meu livro. Se eu tirar nota boa, eu passo de ano. Se eu fizer tudo certinho, eu vou ser promovido. E isso funciona no paradigma da eficiência. Sim. Né? Então, bom, eu mando, a Regina obedece, se ela fizer o que eu mando bem, ela... Só que agora eu não espero mais que a Regina obedeça a mim. Sim. Eu quero que ela obedeça ao propósito. E eu sirvo ao lado dela a esse propósito. E aí entra uma triangulação delicada de, peraí, eu sou o líder da Regina, mas ambos servimos ao propósito. Quando que eu sou mais diretivo? Quando que eu deixo a Regina... Autonomia. Né? Ter o espaço. E essa é uma coisa que eu acho que a geração mais antiga, e eu sou dessa geração também, foi educada com a pessoa mais bem paga da sala determina o que vai ser feito. Então, assim, a Regina vem, é legal, mas a gente vai fazer isso. E todo mundo cala a boca e faz, né? E funciona. Ainda funciona em vários setores, essa estrutura do comando e controle e tal. Agora você pega alguém que passou a vida inteira batendo continência, né? E você fala, agora, meu amigo, né? Que nem o animal
animal em cativeiro, né? Você vai lá, abre a gaiola e fala, vai lá, seja livre. Não sai. Não sai, não. Continua A comidinha aqui, eu quero... Então a pessoa não sai e a pessoa está numa prisão que foi criada por condicionamento, né? Pavlov, Skinner lá condicionou aquela pessoa, ela não sai. Então eu acho que as gerações mais antigas, e assim, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo menos plasticidade cerebral e adaptação e tudo mais. Então, a gente tem que fazer um esforço extra para se manter, né? E não é todo mundo está disposto a fazer o esforço extra, né? Então, acho que tem uma questão geracional. Dito isso, eu conheço pessoas de 70, de quase 80 anos que me dão banho, na maior parte das pessoas, porque tem uma capacidade incrível de navegar, de fazer conexões, de usar aquilo que a idade traz, a sabedoria, e aplicar a sabedoria bem. Então, né, eu acho que é mais difícil se adaptar a isso, porque não existe um caminho claro. A gente tem que discutir mais e pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser vermelho, amarelo, branco. Então não tem mais aquela coisa, eu trabalho há 20 anos nesse setor e é assim que se faz, né? Que dá um certo conforto, né? Tem pessoas cuja carreira é fazer a mesma coisa durante 30, 40 anos. Ou seja, você não tem uma curva de aprendizado, a curva é reta, linear, não é, né? Então, e eu acho que isso é um desafio, né, Regina? Porque à medida que a inteligência artificial vem, né, as empresas vão ter menos colaboradores, não vão ter mais colaboradores. E aí eu vou ficando mais velho, o que eu tenho para contribuir? E a gente fala, pô, então eu contrato com salário, porque o meu salário vai ficando mais alto, meu custo vai ficando mais alto, né? O meu custo de vida vai ficando mais alto, então eu quero ganhar mais. Mas a empresa tem uma decisão que também é econômica, então ela fala, pô, o que vai gerar mais resultado? O Pedro ganhando, sei lá, X, ou um moleque de 28 anos, mais inteligência artificial, que consegue fazer o trabalho do Pedro e ganhando metade do que o Pedro faz. Então, esse é o desafio que as gerações enfrentam e são desafios delicados, né, para se pensar. Tem uma questão que se traz ali que assim, a gente vai percebendo que nesse processo de curva se tem um processo que te diferencia, né? E aí quando a gente olha para profissionais com mais bagagem, mais experiência, eles destoam desse grupo e eles não conseguem vender para esse grupo com essa visão mais ampla, com essa plasticidade, né? Então eu vejo muito o processo de como você cria essa diferenciação. Só que ao mesmo tempo que você cria essa diferenciação, aqueles que estão na mesma faixa etária ou com rodagens semelhantes não te acompanham nessa visão, porque esse condicionamento te aprisionou, né, no modelo que não te leva para outro patamar. Não. E tem muito cinismo, né? Ah, lá vem o Adilson com o lero-lero dele de acreditar no propósito. Então a gente ficou cínico. Né? E aí quando a gente pega uma molecada mais jovem, tu fala com todo mundo, né? E eles nem sabem. Mas tu fala assim, o que tu quer trabalhar? Com o quê? Não, quero trabalhar com propósito, quero ajudar as pessoas. Mas me fala mais, ninguém sabe direito o propósito que quer, mas existe. Quando a gente pega, não, só quero ganhar bem, comprar minha casa, fazer minha aposentadoria e tal. Ah, esse eu tiver que, né, fazer amém aí pra baboseira do Adilson, eu faço. Então não é genuíno E quando eu sou um líder, eu preciso que isso seja genuíno, porque senão a gente não consegue trabalhar. A gente não consegue fazer de fato isso, a gente não se entrega para aquilo. E no final do dia a gente acaba recaindo em decisões de, mas o que é mais lucrativo? Né? E aí, às vezes, a gente se depara com uma decisão. Não, isso aqui não é tão lucrativo, mas se conecta muito mais com o nosso propósito. Isso aqui é bem lucrativo, mas a gente se distancia um pouco. O paradigma tradicional vamos no que é mais lucrativo, né? Porque daí eu ganho bônus, daí eu ganho parabéns e tal. E agora, assim, o que dá estrelinha? O que dá estrelinha? Criar a visão, construir a visão da empresa
ou otimizar, enfim. E acho que isso é voo de galinha, porque isso não se sustenta no longo prazo, né? A empresa não consegue ter uma longevidade se ficar só nessa, né? Eu entendi que, veja se eu entendi corretamente, a sua empresa, ela também nasce já num mundo diferente, né? Porque o empreendedor do passado, a gente vê as histórias das empresas brasileiras, foi muito no esforço pessoal, não tinha opção, e acreditar, e cai, levanta e vai embora, e você vai vendo que as empresas familiares, que forte, né, na nossa economia, muito forte. foi isso. Como que vocês hoje, assim, já nascendo nesse mundo que já é diferente, que vocês resolvem apostar num determinado empreendedor e não outro? Ou com venture, como advisor, enfim, qual que é assim, como que se define colocar gás no negócio? Essa é a pergunta milionária. Mas eu vou tentar te responder como é que a gente olha, né? Quanto mais evoluída, mais avançada do ponto de vista de maturidade, de faturamento, de produto e tal, tá a empresa, mais fácil é você abrir o Excel e tomar a decisão, não, a margem e tal. O problema é que quando a gente está no nosso estágio, não tem nada. O cara fatura 30 mil por mês e tá tudo quebrado, o produto tá cheio de fita durex ali remendando o produto. Né, uma manivela aqui por trás, parece que é automático lá na frente, o cara tá pedalando, que nem Mágico de Oz lá, quando chega a Dorothy, ele tá pedalando lá e solta foguete e tudo mais. Então, o que resta? A pergunta que a gente se faz é, esse time tem o que precisa para se conseguir segurar o rojão, né, do que vem por aí? Porque vai vir muita dificuldade para cima desse time. O que vai acontecer se a gente submeter esses caras à pressão, né? E então a gente olha evidências de execução, pode ser até em experiências passadas, é quase um processo de avaliação de um candidato. Um assessment. Um assessment de candidato. Porque, e às vezes assim, bom, legal, eu tenho a Adilson e a Regina. O que a Regina traz para a mesa, o que a Adilson traz e como é que eles trabalham juntos, né? Quem que é o CEO, quem que é o não sei o quê. Então, esse tipo de discussão é uma discussão que às vezes nunca tiveram até hoje, né? Como é que vocês tomam decisão? Né? Se existe uma divergência, como é que funciona? Então, mas a gente tenta, por exemplo, o produto está lá e a gente fala, bom, legal, em quanto tempo eles fizeram isso? Vamos ver a atenção aos detalhes, vamos ver sem dinheiro nenhum, o que eles conseguem fazer, com pouco de dinheiro eles vão conseguir fazer mais. Então a gente tenta avaliar a capacidade desse time de colocar isso para, né, dar vida. Na verdade é isso, empreender é tirar uma coisa aqui da sua cabeça e dar vida a essa ideia. E é bem mais difícil, porque isso nunca bate com o que você tem na cabeça, né? Então, você passa o resto da vida fazendo isso, né? Tentando aproximar o que tem na sua cabeça daquilo que você está colocando no mundo, né? É um trabalho eterno. Então, a gente vê, esse time consegue e entra muito o papel do propósito, porque é tão complicado, é tão difícil, o mundo te coloca de joelhos tantas vezes, que na hora do aperto, se você fala, não, mas talvez você fique rico, não é o suficiente. Não é o suficiente, até porque a probabilidade não é de ficar rico quando a gente empreende, né? Não é de ficar rico. Não é essa a razão pela qual a gente empreende. Então a gente pensa, legal, quando esse time tiver no pior momento deles, o que vai mantê-los? É o propósito. É o que segura ali na hora que tá... Peraí, gente, não vamos esquecer por que a gente está aqui. Vamos relembrar. E aquilo dá uma... Reconectada. Exato, reconecta e eles falam, legal, vamos para cima. Então, acho que o propósito... É uma poção mágica. Exatamente. É como se fosse uma injeção de adrenalina quando o time precisa. Coisa que não tinha, né? Porque antigamente, você falou muito bem, antigamente as pessoas empreendiam
porque perdia o emprego, né? Tinha alguma coisa, algum fator que empurrava as pessoas para o empreendedorismo. Jogava para... Não tem mais opção, preciso sobreviver. E hoje não, hoje a pessoa fala, não, eu quero isso para mim, é o que eu me identifico, é o que eu gosto, é o que eu quero. Então é uma outra geração, independente da idade, hoje, no momento atual, Sim. a gente pode se dar ao luxo de trabalhar numa empresa, de empreender e tudo mais, assim, por mais que a gente tenha mazelas e dificuldades na economia e tudo mais, é outra realidade, né? Tem um ponto que você traz ali para a gente, né, que a Rê também trouxe, da questão geracional, e aí no meio aqui, ó, entre eles, a questão do propósito, e de pessoas com mais maturidade olhando para coisas diferentes, tá? Então, eu vejo, a percepção que eu vejo de quem tem mais estrada, né, e que está olhando para alguma coisa mais, uma coisa diferente, né, olhando para a questão de maior impacto. Eu vou dar um exemplo aqui de que algumas coisas que eles fizeram no passado, eles não fariam no momento presente. Porque, fala assim, olha, pega esse trator e passa por cima dessas 500 pessoas aí. Você tem um bônus de 50 salários, o cara lá ia e passava. E aí, é isso aí. E hoje, quando liga essa questão do propósito, né, você vai ter menos gente que aceita um comando nesse sentido. Eu acho que as novas gerações estão provocando isso, e a gente traz uma fala de que quando você evolui no seu nível de consciência, dói você não fazer. Uhum. Né? Então, eu falo assim, pô, você está pedindo... Se você fizer, é porque você não tem ou não tem noção do estrago que está fazendo. Mas a vida está te convidando a olhar, né, de que o seu negócio ou o negócio que você participa, se ele está fazendo um mal ou um estrago no ambiente, você precisa tomar essa decisão. Exatamente. Né? Porque e tem uma questão que a gente traz na própria questão da liderança, de que é a pergunta provocativa que eu faço para boa parte dos líderes. Você é o líder que você quis ser ou o líder que a empresa quis que você fosse? Então isso por si só te coloca num lugar diferente. É provável que você não tinha noção, consciência do que a empresa estava mandando você fazer. Né? Então, vou lembrar de coisas no passado, né, num passado distante, de que tinha uma fiscalização trabalhista, né, o presidente lá falou assim, olha, você pega essa mala de dinheiro e entrega para o fiscal. Alguém ia lá e fazia isso. Fazia? Se você tiver consciência, fala assim, desculpa, eu não vou fazer parte disso. Porque na hora que der ruim, não é só questão de dar ruim, deu ruim para todo mundo. Então, quando a gente fala dessa questão da evolução de consciência, as novas gerações, eu acho que elas estão mais conectadas com essa questão do propósito, que assim, como que o meu negócio aqui está impactando também a vida das pessoas e como ela pode crescer uma escala ou não, mas ela está colaborando com o ambiente. Faz sentido isso nessas colocações? Faz, total, né? E hoje eu acho que existe muito mais transparência, né? Mesmo não pretendida, né? Mas existe mais transparência, né? Hoje todo mundo tem acesso a mídias sociais e tudo. Então, assim, eu acho que esses empreendedores e colaboradores, eles têm um senso daquilo que é muito, que faz sentido para essas pessoas muito mais aguçado, enquanto que os outros falam assim, pô, tem um logo aqui, uma empresa, pô, é uma multinacional, pô, eu quero estar lá, porque hoje não, hoje assim, eu quero fazer alguma coisa que signifique que com gente, e com gente que eu admire, são outros balizadores, né? Parâmetros que as pessoas usam para tomar essas decisões, e por isso que eu acho que hoje existe tanta ênfase na questão do fit cultural, né? Porque quando eu vou contratar alguém, eu não contrato só alguém com as expertises funcionais daquela, eu quero, pô, essa pessoa tem
o sistema operacional lá conecta com o meu e vai produzir de um jeito que vai fazer sentido ou não. E eu acho que essas não tinha, né? Quando a gente pensava, só poucas empresas se preocupavam com o fit e tal, ou contratavam bem jovens e iam moldando as pessoas. Hoje as empresas já têm uma preocupação maior. A gente tem feito alguns trabalhos nessa direção, de que o filtro, esse gargalo, é fazer estabelecimento desse fit. Se tem identificação. Porque né? essa moldagem, ela vai ser um encaixe, não vai ser o pertencer, né? E o fit vai acabar trazendo isso. Pedro, eu quero aqui com você voltar para a sua obra, né? Então, eu queria, né, nesses minutos que a gente ainda tem aqui, que você fale um pouquinho das provocações que você traz ali, que elas são muitas, né? São muitas, e eu achei fantástico, porque nós vimos de uma cultura que estimula, como fala, que você usou lá do campo em que você está condicionado, né? Do status quo. Do status quo. E você não vai para longe, né? A não ser que você seja empurrado para fora. Mas esse empurrar pode custar muito, né? Então eu queria que você voltasse para essa questão do livro, as principais mensagens de provocações, falasse um pouquinho, não dá spoiler total, né? Porque acho que vale ali. Vou dar alguns spoilers. Então, assim, ele parte, né? Esse livro parte de uma visão muito pessoal minha, né? E eu falei outro dia com o pessoal do Sebrae, eu falei, vocês me inspiraram a fazer esse livro. Daí, por quê? Porque eu era muito convidado para a Feira do Empreendedor do Sebrae. E a Feira do Empreendedor do Sebrae não era um espaço de startups, né? Tem de tudo. Tem o cara da franquia, o cara que vem tudo. E eu adoro, um ambiente super rico. Para mim é maravilhoso. Eu adoro ver empreendedor. Eu adoro perguntar para o pipoqueiro qual a margem dele. Eu sou assim. E aí daí tinha um espacinho lá no Sebrae que era para palestra de startup e tal. E aí eu falava, mais de um ano, alguns anos eu participei, me chamavam, eu ia falar com prazer lá. Aí falava e era um público super heterogêneo, bem diferente do público que eu costumava falar, que era dentro da bolha, os caras que... E aí formava uma fila depois. E aí o pessoal ia perguntar, Pedro, como é que eu arranjo dinheiro? Pedro, como é que não sei o quê? Pedro, como é que não sei... E aí de repente começava a repetir os temas. Eram as mesmas coisas e as mesmas respostas. Aí eu falei, vou fazer um livro que responde os principais anseios de quem está na fila lá para falar comigo. Para falar... É isso aí. E aí veio essa coisa, legal, mas eu não vou ensinar metodologias ou coisa assim. Eu também não vou dar uma fórmula de ficar rico ou coisa assim, porque não é isso. Empreender não é isso. Empreender é colocar a expressão criativa sua no mundo. Essa atividade é uma atividade de criação, né? Uma atividade de dar à luz a algo. Então, ela é uma atividade que, para mim, é o que nos trouxe aqui, né? Então, toda a história humana é a história do empreendedorismo, né? E toda a história humana é alguém lutando contra o status quo, né? Então, se está todo mundo indo para lá, tem alguém que vai para cá e essa pessoa enfrenta todos os tipos de resistência, desde, será que é a melhor ideia? Nossa, chega em casa a mulher ou o marido, mas e o dinheiro, quando é que vem? A gente tem filho para criar, a gente tem... Né? Ou seja, todo, será que é uma boa ideia? Aí o primeiro cara usa, não gosta, e aí te dá, não gostei, aí tu confirmou tudo que me disseram e você quer jogar tudo fora. Então é andar contra a corrente. Daí a provocação inicial é... Estar vivo já é andar contra a corrente, né? Porque o mundo, ele não quer que você esteja vivo. Pode parecer, mas a gente está aqui agora e a sala quer que a gente tenha temperatura ambiente. Essa é a exemplo, né? E nosso corpo está trabalhando agora arduamente para elevar nossa temperatura e contra o que o ambiente quer que a gente faça.
Fantástico. Né? Ou seja, o ato de estar vivo já é um ato de andar contra a corrente, né? E aí veio essa inspiração, e daí eu passo por as desculpas que as pessoas se dão para não fazer, né? Eu chamo dos fantasmas, anticriação. Eu tenho filho, então eu não vou empreender porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu falo, pô, que tipo, você quer ser um cara, aquele que fala, meu pai sacrificou muito pela gente, ou você quer ser uma pessoa que fala, o filho fala, pô, eu tenho orgulho do meu pai porque ele fez aquilo que ele devia fazer e foi atrás. E eu passei dificuldade, ele não me colocou talvez na melhor escola, mas ele fez e ele é um exemplo para mim. Que tipo de pai você quer ser? Eu prefiro ser o pai que é o exemplo, né? Então acho que essa é uma coisa, o medo de dar errado, né? Eu falo, né, o que é o sucesso? Então eu falo do sucesso. Quem é que define o que é sucesso? Existe um manual do sucesso? Quem ganhar quanto dinheiro é sucesso? Ter quantos clientes é sucesso? Não existe. Então, quando você larga, né, e a gente fala, empreender é um jogo infinito. Né? Quando você está jogando basquete, tem uma duração e a gente sabe quem ganhou e quem perdeu. Quando a gente empreende, quem que ganhou? Quem perdeu? Né? Qual o placar? É quem cria uma empresa de 1 bilhão ou quem cria uma empresa que dura 500 anos? Qual que é o placar? Né? Legal. E aí, o ponto é, você tem que parar e pensar o que é o sucesso para você. O que faz sentido para você? Por que você está fazendo isso e o que é sentido para você? E aí acho que se conecta muito com o nosso propósito e não ouvir tanto as outras pessoas, né? O livro também passa por, decidir empreender, que perguntas você tem que responder. Legal. Né? Para você não se atirar de cabeça e se dar mal. Quanto dinheiro você tem que guardar para começar, como você começa nas horas vagas, como que você escolhe um sócio, uma sócia para dividir isso com você, né? E aí eu coloco algumas coisas de execução, de foco, de você ser brutalmente um priorizador, uma priorizadora para você conseguir executar e ter algum impacto no mundo. A gente fala também de crise, né? Então a gente sempre, eu vou esperar só essa crise aqui passar e você nunca vai empreender, né? Porque ou você empreende durante uma crise, ou você empreende quando não tem uma crise e vai pegar uma crise no meio da jornada, porque é inevitável, né? Que vai encontrar ela no meio do caminho. Vai ter uma, então assim, você tem que se preparar e ir, né? Não é, a crise é muito mais interna do que externa. Então, no geral, são vários aprendizados que eu tive ao longo da minha trajetória empreendendo e que, de alguma maneira, podem se conectar com todo mundo, de qualquer idade, de qualquer tipo de negócio, não necessariamente uma startup. E eu falo bastante sobre isso. Você quer criar uma ONG? Cria uma ONG. Você quer criar uma startup? Você quer criar uma mega... Cria uma mega empresa. Cria o que faz sentido para você. Fantástico. Né? Acho que é mais ou menos essa a ideia central do livro. Tem uma coisa que me chama muita atenção, e eu acho que você traz dentro das abordagens que fala do empreendedorismo uma realidade, no sentido, cara, você vai ter que trabalhar muito. Vai. Se você não tiver essa predisposição de largada, né, e os questionamentos que você traz no livro, vai fomentando isso. Pô, então como que... Porque quando você está no estado flow, né, ligado ao seu propósito, isso vai vir meio que naturalmente, vem naturalmente, né? Então isso te conecta e traz essa força de continuar, sabendo que no meio do caminho vai ter alguns momentos de altos e baixos, porque é o processo. E você traz exemplos de situações que foram desafiadoras, né? Não tipo... O cara vende lá, e quando fala disso, vende a coisa como se fosse a coisa melhor, que você vai ficar rico, né, em tanto tempo e que você vai trabalhar pouco. Então, o que eu gostei, acho que tem muito a ver com o que eu vejo de você, esse ímpeto, essa dedicação, essa entrega para isso, que é um ponto fundamental. Rei, você tem um comentário? Nossa, esse tema, minha cabeça fica em ebulição. Primeiro eu estava pensando, você falou em crise.
Eu vi uma notícia recente sobre o resultado do Mercado Livre, que surgiu dentro do Covid praticamente, e hoje ele mudou o comportamento das pessoas. As pessoas podem sair de casa, podem sair para comprar e não saem mais. E na Argentina, né? Então, assim, o Mercado Livre surgiu na Argentina. Daí você, porra, os caras são numa crise há 100 anos, né? Então, eu falei, eu até fiquei, falei, mas mais que eu acho que a notícia comparava com o resultado da Petrobras. Eu falei, mas mais do que a Petrobras, né? Aquela coisa de paradigma, né? De pensar, mas se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, eu fico curiosa, né? O que você acha que entrou em jogo nesse processo, das pessoas que empreenderam, para mim veio isso enquanto você estava falando, né? Eu acho que até conectando com o que o Adilson falou, né? No final do dia, ninguém é menos empreendedor, né? Quem cria o Mercado Livre ou quem cria um pipoqueiro da esquina, os dois são, né? A questão é, você tem determinados recursos em você que te possibilitam fazer isso, você tem o que você quer fazer, né? E o Mercado Livre, eu acho que é só um expoente do que a gente vai ver nos próximos anos, que eu acho que a matriz econômica do mundo, né? Se a gente olhar o PIB americano e tal, e a participação das empresas de tecnologia é muito maior. Aqui, se tu olhar a B3, né, pouquíssimas empresas de tecnologia, né? A gente nem sabe avaliar, né? O empreendedor brasileiro sabe avaliar mineradora, né? Petrobras e coisa, e dividendo, eles não sabem entender. Mas eu acho, né, Adilson, que tem uma coisa assim, né? Que eu falo no livro, né? O empreendedor muitos empreendedores sempre falam assim, agora vai melhorar. Quando eu lançar esse produto novo, aí a receita vem, aí vai melhorar. Quando eu captar esse dinheiro, aí, quando eu trouxer isso, não vai melhorar. E o que eu falo sempre, não vai melhorar. Não vai melhorar. Nunca vai melhorar. Faz as pazes com a situação atual que você vive. Porque é isso, é essa bagunça que está agora, tudo incerto, o caixa está complicado. É isso, empreender é isso. Nunca melhora. Nunca vai melhorar. Né? E quando você estiver numa outro patamar, você vai ter outros problemas. E outros problemas. Ou seja, é infinito isso. O cara do Mercado Livre está lá pensando, pô, e agora? Como é que eu faço? Todo mundo está pensando nisso. Então, a atividade empreendedora, ela é repleta de dificuldades. Por isso que ela não é para qualquer um. Por isso que ela não é para qualquer um. E eu acho assim, né? Hoje, a gente tem uma ideologia predominante, especialmente no Brasil, que o trabalho é uma fonte de dor, né? E agride a gente, e a aposentadoria é o que a gente almeja. A libertação. Finalmente descanso, agora eu descansarei e usarei aquilo que eu conquistei. Nossa, isso é muito bom. E isso é péssimo em vários sentidos, porque a gente sabe, quando a gente aposenta, isso não é um estudo, tem vários. Tem um declínio cognitivo, declínio de saúde. 3 anos a morte. A pessoa ruma em direção à morte. Então, ela trabalha para morrer. Né? Então, o trabalho ele tem que ser fonte de orgulho, ele tem que ser fonte de energia, e ele é onde você passa boa parte da sua vida. Né? Então, eu acho que é uma negociação que a gente tem que fazer com o nosso propósito. Né? Porque eu acordo de manhã, eu tenho que gostar daquilo que eu estou fazendo, aquilo tem que me alimentar, mesmo que eu tenha semanas, dias, meses, anos difíceis, aquilo ali é importante para mim. Então, o acordo que eu tenho comigo é essa atividade empreendedora que eu faço, eu pretendo fazer para sempre. Eu não sei se vai ser exatamente isso, então eu configuro a minha vida para conseguir fazer isso para sempre. No passado, eu já tive muito burnout, eu já tive muito estresse, e eu odiava fazer aquilo. Eu fazia porque eu sou estoico, eu faço, né? Mas não tinha prazer, né? Então eu penso, não, a gente precisa descobrir que hoje, que é um dia não muito bom para qualquer empreendedor, a gente tem que falar assim, pô, e me lembra muito os soldados escoceses e australianos na Segunda Guerra Mundial,
que eram os soldados mais duros, né? E eles mandavam na frente do pelotão, geralmente morriam uma grande coisa. E eles tinham frases, falavam, esse é o melhor dia do ano, maravilha! Vamos, eles brincavam com isso e riam, indo para a batalha, e, né, os escoceses falam, pô, a gente ganha essa guerra aí para os ingleses, né, eles brincam, vai na Escócia, eles falam, pô, a gente sempre tem que salvar a vida desses ingleses, né, até hoje, e eu acho que é um pouco essa relação que a gente tem que ter com a diversidade, não é para qualquer um, eu não vou conseguir ir para frente de batalha na Segunda Guerra Mundial e estar alegre, mas eu consigo apreciar o que eu vivo hoje, né, empreendendo, porque essa é a realidade. Então, a atividade empreendedora é um fim em si mesmo, não é um pote de ouro no fim do arco-íris. E eu acho que é isso que a gente tem que mudar um pouco a nossa relação com e eu acho que com o trabalho também, né? Eu estou trabalhando, isso é legal, eu gosto e me alimenta, porque é uma vida muito triste quando a gente vive para o final de semana e chegar em casa e ver Netflix sem energia nenhuma e entrar numa outra, em mídias sociais e ouvir um zumbi. É um zumbi, é uma pessoa. E não é isso que é legal, né? Agora, esse lance do empreender, você trazendo, eu achei maravilhosa essa questão que você trouxe da relação com o trabalho. Eu acho que a gente tem uma cultura forte, eu vejo jovens falando isso. Ah, quero me aposentar aos 30. Que saco, trabalhar, tal. É muito... Mas o que eu vejo é que escolher o empreendedorismo tem todas essas variáveis que você está colocando. Muitas. E, por exemplo, eu já tive a tentativa de empreendi durante 20 anos, um outro negócio, não em consultoria, mas eu era mais apaixonada do que ter uma visão econômica do negócio. É isso aí. Pergunta se deu certo. Não, não deu. No meu caso, não. Deu certo. Não, quanto durou, né? Deu certo para você. Você trouxe um monte de coisa legal, né? Bom, então, é legal você ouvir isso, mas assim, esse olhar da totalidade que você está colocando, de olhar para si, fantástico. Olhar para suas características, olhar para a sua questão, olhar também, agregar outras coisas do ponto de vista se o mercado está precisando daquilo mesmo, né? Do que eu preciso ter além daquilo, de entender o negócio, né? Tem algo que te coloque nessa rota, né? É isso aí. De conhecer. É isso aí. Porque eu creio que foi mais em relação à paixão por algo que poderia fazer, mas que não se sustentou, né? É isso aí. E o Pedro traz isso no livro, com as questões ali de se apaixonar, empreender pela ideia, e isso é um ponto bacana. E aí, Pedro, eu fico, né, olhando essas trocas aqui, eu fico, né, primeiro pensando, e é uma pergunta que eu te faço, né, você toma chimarrão? Às vezes. Então, às vezes. Além de beber esse chimarrão, que fontes você bebe? Né? Porque esse mapa, essa é uma boa pergunta. Esse mapa de conexões que você faz é uma coisa, né, apaixonante. Putz, cara, por isso que eu tenho saudades das nossas conversas na van. Né? Porque, putz, e aí isso era Aliás, fica a dica aí de criar conversas na van com a Dilson. Né? A gente bota uma van e filma e anda pela cidade. A pessoa passa na casa da infância. Essa é a minha casa da infância, com a Dilson, conta a história. Mas é uma coisa interessante, né? Porque eu sou muito curioso. E eu acho que a curiosidade, para mim, é o motor que move qualquer pessoa, né? E eu acho que a pior coisa que tu pode fazer é ficar bitolado no teu próprio né? Formação que você teve. Porque esse negócio da pessoa ser de humanas ou de exatas é uma coisa, não faz sentido nenhum, né? As pessoas com 17 anos tomam uma decisão do curso que vai... recorte limitado. Agora eu sou de humanas. Pro resto da vida, até os 99 anos eu vou ser de humanas ou vou ser de exatas. Pô, eu sei fazer conta, mas fiz um curso de humanas. Então, eu acho que beber em várias fontes, então assim, cara, eu gostar de ler filosofia, ler história, entender tudo, né? Entender, pô, como é que esse filósofo pensava, né? Fala, pô, eu odeio o comunismo, odeio Marx e tal. Legal. Então lê Marx,
lê Marx e diz o que tu não gosta do Marx. Não fica criando, né? Lê as coisas, entende as coisas. Então A crítica pela crítica, fica raso isso. Fica raso, porque tu pega o vídeo do TikTok de 30 minutos, 30 segundos, e aquilo vira o conhecimento. Não é, porque aquilo não... E hoje é isso, as pessoas têm uma ilusão de conhecimento, né? Elas não têm conhecimento, elas têm né, aquele efeito Dunning-Kruger, né? Que eu acho que eu sei mais do que eu sei, né? 90% das pessoas se acham um motorista acima da média. E eu acho que é essa lógica que vai. E aí, assim, na minha vida eu sempre fui adicionando coisas e entrando em atividades que nunca... Por exemplo, eu fiz mestrado em psiquiatria, né? Nem completei, estava até palestrando lá para eles hoje, antes de vir para cá, que legal. no congresso que eles fizeram de só psiquiatra, eu palestrando para eles e tudo mais. Ganhei prêmio de psiquiatria, de artigo publicado, fui completamente diferente. Mas isso me ajudou a entender melhor sobre comportamento, me ajudou sobre o rigor científico para a gente tomar decisão. Então, todas essas coisas vão meio que... É meio que um mosaico de referências que você vai colocando. E eu acho que todo lugar tem coisa para aprender. Quando eu vejo anime com meu filho, eu aprendo. Quando eu jogo joguinho com ele, quando eu tô sempre aprendendo. E acho que tirar o preconceito em relação às coisas é muito importante, sabe? Então, assim, olha, não tem... Quanto mais tu tenta classificar, fala, essa pessoa é mais velha, essa pessoa é mais nova, essa pessoa é homossexual, essa pessoa não sei... Não, são pessoas e todas as pessoas são fascinantes do jeito dela. Eu acho que sempre tem alguma coisa legal que você tira das experiências, de tudo, né? E é isso que eu acho que a gente deveria ter como filosofia, né? Se conectar como pessoas e o resto acontece. Estudar, ler e aprender. Fantástico. Nós estamos na reta final aqui. Eu tenho queria colocar uma percepção muito do que rola aqui e a mensagem que fica para mim. Depois eu queria que você colocasse a mensagem para os nossos ouvintes, a Rê também, que assim, o quanto esse processo de empreender traz o brilho nos olhos do Pedro e te mantém vivo. E a pergunta que eu faço para você, o que você faz da sua vida, na sua atividade, que te mantém vivo, pulsante? Porque está na temperatura do ambiente, e o Pedro traz isso, é o fim. É o fim. Né? Então, essa coisa que te movimenta, a força, né, por que trás. te conecta com a coisa que faz sentido para você fazer. É muito simples para mim. É o ato de criar. Fantástico. É o ato de criar. Quando você acha que empreender é gerir, não sei o quê, entender estratégia, no final do dia, para mim, é como se fosse um quadro em branco e a gente está pintando ele. Então, a maneira que eu enxergo na minha cabeça é um ato de criação. Então, o que me mantém vivo é estar constantemente pintando. Que legal. Né? E nunca parar. Agora eu estou mantendo. Não, a gente está sempre criando e crescendo, né? E eu acho que essas coisas é o que dá o teu toque autoral para as coisas. Outro dia eu recebi um feedback, eu acho que foi positivo, mas assim, o Pedro... Que me inspirou o título do livro, inclusive, o Pedro nunca faz o que era um dos nossos sócios, nunca faz o que o resto do mercado faz. Se todo mundo vai para lá, o Pedro quer fazer diferente, o Pedro quer inventar um outro jeito. Gestão de pessoas, o Pedro quer fazer diferente, o Pedro quer fazer diferente. Porra, é muito desgastante, mas é muito legal porque força a gente a pensar diferente. Então eu sempre tento falar assim, legal, mas o que a gente pode fazer aqui? Às vezes eu peso a mão, mas assim, eu sempre tento falar, cara, como é que a gente conta essa história? Como é que a gente cria isso? Como é que a gente faz isso diferente, né? E eu acho que essa é uma coisa que isso que me move, isso que me energiza. Assim, quando eu não crio, você vai me... Pedro, aqui vou te contratar. Hoje eu não sou contratável, não sou empregado, sou um animal né, que foi criado na floresta, não consigo ser colocado em cativeiro, mas assim, eu não consigo, eu preciso criar, eu preciso estar pensando. Então, acho que esse é o meu... E convivendo com gente, né, empreendedores, são as minhas pessoas favoritas no mundo, que são completamente malucas, que nem eu.
E eu sei o que eles estão passando, eu sei o momento que eles estão. Então, às vezes, eu consigo trazer um pouco de sabedoria da minha experiência e ajudar, nem que seja minimamente, aqueles empreendedores. Isso aí também me deixa muito, muito feliz. Fantástico. Muito bom. Não, eu estou assim, extasiada aqui com a conversa. Muito legal, muito bom ter você aqui. Realmente se abriu um monte de janelas na minha cabeça. Acho que é assim. Então, muito obrigada. Meu caro amigo, eu tava com saudade dessas conversas. Eu também, eu né? também. Você é um cara genial, que eu super admiro e respeito. Idem. E isso, né, me alimenta intelectualmente, né, com a visão de mundo. Você tem um lugar reservado especial para você por essa sabedoria que você tem de falar as coisas, de mostrar outra perspectiva das coisas e do mundo, das pessoas. Então, quero super mega agradecer. Eu queria que você também deixasse uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando, inclusive do seu podcast. Boa. Deixarei recados aí para o pessoal. Primeiro, vamos comentar aqui para o Adilson criar Conversas na Van com o Adilson, né? Que eu acho que isso tem um produto aí, estou criando aqui, né? A gente está criando. Mas eu queria convidar vocês para ler o livro Contra a Corrente, né? Tem muita coisa, acho que é o livro mais autoral que eu despejei, mais coisa minha, né? Até hoje, o Adilson, que já leu todos aí, né? Tá concordando. Então tem muita coisa interessante, tem muita história, né? Muita história minha e história de empreendedores que eu coloco aqui. Então quem gosta, quem quer, é um livro simples, rápido, curto e o objetivo é esse. Então se você está pensando dar o primeiro passo ou deu o primeiro passo, dá uma lidinha que acho que você vai curtir nas melhores livrarias. O podcast, onde a gente conversa sobre vários temas, se chama Growthaholics, né? Que é viciados em crescimento. Legal. Né? Ou seja, a gente é viciado em crescimento. O ser humano foi feito para crescer. A gente começa a morrer quando a gente para de crescer, né? Então, se tu tá estagnado, se não tá sentindo, se tu olha para trás e não tem vergonhinha das coisas que você fazia há 2 anos atrás, é porque você não está crescendo, né? E eu acho que o podcast ele traz recados de mercado, de inovação, de empreendedorismo bem valiosos, chama Growthaholics no software de podcast que você ouve. Eu acho que vai ter lições importantes. Se você quiser, assim, já nesses últimos episódios já tem muita coisa legal aí para você tirar. Uau, quero agradecer, Pedro, mais uma vez, Regina, por essa parceria fantástica, a todos vocês que nos acompanham no nosso podcast aqui, podcast Estação Liderança, o podcast que vai te provocar para que você se conecte com o seu melhor e faça esse movimento de transformação para os ambientes que você interage. Sobretudo, o que você faz que te mantém vivo, que esse foi um dos grandes ensinamentos desse podcast aqui. Até a próxima, um beijo do coração, tudo de bom para vocês. Valeu!